Imagina-se a consultar a edição de um jornal económico de um futuro longínquo, digamos 2150? É difícil antecipar o que ali encontraria. Não se adivinha o suporte das notícias, muito menos os protagonistas dos factos. Pois imagina agora que um seu antepassado, leitor das crónicas de negócios do século XIX, regressava a Lisboa para retomar as leituras. Que espanto sentiria ele ao encontrar os mesmos nomes daquelas grandes famílias que povoavam a Baixa ou a Lapa. Será que ainda vão lá estar em 2150? O longo domínio de algumas famílias na economia portuguesa explica-se em grande parte pela escolha do casamento. Ao longo de mais de um século, a rota das fortunas é marcada por alianças que criam um centro na transmissão da propriedade. No centro desse centro esteve sempre a família Melo. Na primeira metade do século XX, os Melo ligam-se aos poderosos Lima Mayer pelo casamento de Jorge de Melo com Luísa Lima Mayer. Um dos filhos desta união, Manuel de Melo, vai casar com a filha do industrial Alfredo da Silva, integrando assim o grupo CUF no Império Melo. Desta união nasce Cristina, futura esposa de António Champalimau. Os seus filhos iniciam a linhagem Melo-Champalimau, que se junta aos Melo Espírito Santo. Outro dos casamentos do século é o dos primos Manuel Ricardo Espírito Santo e Maria do Carmo Muniz Galvão, ainda nos anos 50. Maria do Carmo é filha única do maior acionista individual do BES e de uma prima de Champalimau. Em 2011, era dona da 8ª maior fortuna de Portugal. Ao longo de mais de um século, muita coisa mudou. Alguns dos grandes nomes do século XIX perderam preponderância e emergiram novas famílias capitalistas em que a direção dos negócios continua a ser transmitida com a herança. Mas a árvore genealógica da burguesia portuguesa mostra-nos, afinal, uma grande família. A família que domina o centro do poder económico. No final do século XIX, Portugal está na mão dos proprietários da terra e dos banqueiros criadores da coroa. Uma oligarquia que acumula cargos políticos, títulos de nobreza e rendas do Estado, as concessões dos tabacos, água, cimentos, navegação, gás e eletricidade. São os donos dos palácios da capital e das vilas do Estoril, de Sintra e da Ericeira. O nome maior desta geração é Henri Brunet. Perante a crise financeira de 1876, é intermediário de um vultuoso empréstimo inglês a Portugal. Daí em diante, investe em quase todos os setores. Na futura CUF está associado a Alfredo da Silva. Adolfo Lima Mayer vem da propriedade agrícola, do comércio e do imobiliário, tal como Brunet torna-se banqueiro e criador da coroa. Os Ulrich estão instalados no negócio dos tabacos e na banca, ocupam cargos dirigentes na política e associam-se pelo casamento à família Melo. José Maria do Espírito Santo Silva é um nome novo na Baixa oitocentista, filho ilegítimo do conde de Rendufe, diretor da polícia sob o liberalismo. José Maria herda do pai o capital suficiente para, ainda jovem, abrir uma casa de câmbios e de lotarias. Passa mais tarde ao imobiliário e à exploração colonial. Até à Segunda Guerra Mundial assiste-se a um desenvolvimento capitalista lento, avesso ao risco da modernização e com acumulação garantida pelo Estado. A classe dominante reparte-se por vários setores de atividade, mas há um núcleo duro de negócios, feito de relações económicas, cargos políticos e linhas de parentesco. A classe dominante em Portugal, no princípio do século XX, pode-se dizer que tinha 4 pernas, não é? Uma, a grande propriedade rural tradicional, protegida no caso do trigo, que era o seu grande setor pelas pautas, pelas leis cerealíferas do fim do século XIX, a lei da fome, lei da fome exatamente porque protegia o trigo nacional e proibia a importação do trigo estrangeiro e, portanto, permitiu uma brutal acumulação de riqueza nas mãos da burguesia fundiária. Segundo pé, o grande comércio internacional, o import-export, onde nasceu, no fundo, a banca comercial. Terceiro grande pé, o comércio colonial, protegidíssimo através das pautas de proteção que reservavam o mercado colonial para a exportação metropolitana e que protegiam a exportação das mercadorias coloniais para a metrópole. E o pézito que começa a aparecer
no fim do século XIX, que é a indústria e que nasce totalmente sob a proteção do Estado. A Primeira República não consegue gerar uma modernização que tire da pobreza a grande maioria da população. Eles tinham um programa político de democratização, aliás, programa não cumprido, programa que falha. O Estado, mas em termos económicos, nunca tocaram num milímetro da propriedade privada. Tocaram na propriedade da Igreja, que foi nacionalizada, mas não tocaram na propriedade privada. Pelo contrário, a ideia do Partido Republicano era dizer à burguesia: confiem em nós que nós governamos bem. Deem-nos a vossa confiança que nós cuidamos da vossa propriedade, cuidamos dos vossos interesses. Mas à elite não basta a continuidade com o regime económico da monarquia. O 28 de maio de 1926 instala a ditadura e aclama Oliveira Salazar, que virá a ser muito mais do que um mago das finanças. O Estado Novo vai surgir como a resposta de consenso das várias direitas da direita portuguesa que se juntam em torno de uma ideia que é esta: é preciso acabar com a ameaça operária e fazer dessa derrota sobre o movimento operário a base de recuperação das taxas de lucro e de acumulação da burguesia, e um Estado, em segundo lugar, que tivesse a autonomia e a autoridade suficiente sobre os diversos setores da classe dominante para impor um programa de recuperação económica e de regulação da economia perante a crise, necessidade que é absolutamente agravada com a crise de 29. Nos anos 30, a maior concentração de mão de obra é nas indústrias de base. A refinação de petróleos é monopólio da Sacor, empresa de capitais mistos, onde do lado privado se destaca o Banco Espírito Santo. Nos adubos, a produção é repartida entre a SAPEC belga e a CUF. É nestes setores que se formam os monopólios que estruturam a economia nas décadas seguintes. Alfredo da Silva e Henrique Sommer simbolizam os raros capitães da indústria, conciliando disponibilidade de capitais e espírito empresarial. Henrique Sommer tem investimentos concentrados na indústria cimenteira. Obras públicas, estradas e infraestruturas do Estado serão o seu negócio. Adere à Legião Portuguesa e cultiva boas relações na ditadura. O seu herdeiro será António Champalimau. Alfredo da Silva vem de uma família rica de comerciantes da capital. Aos 21 anos já dirige a Aliança Fabril. A fábrica de sabões é comprada pela CUF, de Henri Bournet, e Alfredo da Silva entra na administração do grupo que acabará por liderar. Desempenha diversos cargos políticos, sempre ao serviço de posições autoritárias, de João Franco a Sidónio Pais e ao Estado Novo. Depois de adquirir o Banco Tota, a CUF é atingida pela crise financeira de 1929. Salazar mobiliza a banca pública para resgatar Alfredo da Silva e é assim que a CUF chega aos anos 30. Além dos adubos, domina a atividade portuária, a construção naval e a transformação de tabaco. Sob a proteção do regime, vai tornar-se o maior potentado económico do país com escala internacional. O regime tem duas características: é que de um lado cria grupos industriais e do outro lado mantém uma ganga de pequenas atividades obsoletas, mas que são mantidas. São mantidas como? São mantidas como base social do regime. São mantidas através de dois instrumentos fundamentais. Um é o condicionamento industrial, que é uma coisa quase surrealista, quer dizer, visto aos olhos de hoje, porque significa que tu não podes, não é só abrir uma nova indústria, não podes mexer em nada de essencial na tua empresa, meter uma máquina nova, mudar um turno de trabalho, recrutar mais trabalhadores, despedir. Não podes fazer nada de relevante, desde a criação da empresa, provavelmente até à modificação do seu funcionamento, sem autorização do Estado. Em segundo lugar, a cartelização corporativa, que é a formação de uma espécie de disciplina setorial corporativa, organizada ou pelos grêmios patronais ou pelos organismos de coordenação económica, numa economia que é completamente regular. O capital português tem um papel importante no apoio aos franquistas durante a Guerra Civil de Espanha. O empresário Manuel Bulhosa afirma ter negociado com o próprio Franco os fornecimentos de combustível da Sonap para os aviões alemães ao serviço do golpe.
Alfredo da Silva fornece navios para o transporte de tropas, armas e mercadorias. Jorge Botelho Muniz, quadro da CUF e criador do Rádio Clube, recruta voluntários para o lado franquista. Nos anos 60, Manuel de Melo e Manuel Espírito Santo receberão condecorações espanholas em reconhecimento pelos serviços prestados a Franco. Perante a Segunda Guerra Mundial, a elite vai beneficiar amplamente com a neutralidade do Estado português. Pela única vez em todo o século XX, o país exporta mais do que importa. Na posse de largas reservas de ouro e divisas, a ditadura lança-se no planeamento da modernização económica. Os bancos são quem mais ganha com a guerra. O nascimento do BPA, em 1942, liga-se à necessidade de separar a casa bancária de Cupertino Miranda dos seus negócios de exportação, já incluídos na lista negra dos aliados pelas ligações alemãs. Entre os grandes bancos de Lisboa, o BES conquista a liderança. Em 1936, o banco é procurador do Estado nazi no fornecimento de armas ao governo de Portugal. A Alemanha ultrapassa pela primeira vez a Inglaterra nas importações portuguesas. O banco de Ricardo Espírito Santo vai de vento em popa. Durante o conflito mundial, duplicam as aplicações do banco noutras empresas e quadriplica o valor das suas ações. Mas as ligações dos Espírito Santo aos alemães vão mais longe. É na casa da família, em Cascais, que se hospeda o Duque de Windsor, o rei inglês que abdicou do trono. A explicação pública foi o casamento com uma mulher divorciada, mas é também certo que o seu alinhamento com o nazismo preocupava a elite britânica. O plano de Hitler era instalar Edward no trono de uma futura Inglaterra ocupada. Para isso, pretendia que o Duque se mantivesse fora de território inglês. Nesse processo, Ricardo Espírito Santo é intermediário da Alemanha junto do Duque. Mas as diligências do banqueiro fracassam, Windsor acaba por seguir as ordens de Churchill e instalar-se nas Bahamas britânicas. Estas movimentações são seguidas de perto por Salazar, que cultiva com o Ricardo Espírito Santo uma amizade única. Reúnem-se aos domingos e correspondem-se regularmente. Quando o banqueiro morre, em 1955, Salazar, sempre avesso a cerimónias privadas, comparece no funeral. Durante vários anos, Portugal é um país essencialmente articulado na agricultura. Este estado de coisas tende a evoluir, ainda que lentamente, quando entra em marcha o processo da eletrificação. A construção de barragens foi um primeiro passo nesse sentido, seguindo-se o lançamento da rede distribuidora. Ao lado dos rebanhos da idade agrícola, apareciam as estruturas da era tecnológica. Em 1960, Portugal vive o maior atraso da sua história em relação à média da Europa desenvolvida. Mas a economia vai começar a crescer rapidamente. O pós-guerra é marcado pela integração entre capital industrial e financeiro. Esta integração ocorre nos grandes bancos de Lisboa e na Banca do Norte, mas também nas parcerias do Estado com o capital privado, na SACOR, com o BES e capitais romenos e franceses, na Companhia de Celulose ou no amoníaco português, com capitais belgas. Finalmente, os grandes centros de integração industrial e financeira são as famílias Champalimau e Melo, protegidas por regras alfandegárias que garantem mercados exclusivos. Mas esta modernização é conservadora, com uma especialização atrasada. Metade da indústria está no vestuário, calçado, alimentação, bebidas e tabaco. Ao longo de 40 anos, 1 em cada 2 operários trabalha no têxtil. O salário pago na indústria é metade do espanhol e 1/4 do alemão. Este atraso tem também a sua raiz no poder do latifúndio, que bloqueia todos os projetos de reforma dos campos e de aumento da produtividade agrícola. Esses projetos são derrotados e os vencedores mantêm os seus privilégios. Fazer uma reforma agrária, dividir o latifúndio, significava criar uma classe média rural. E a classe média rural era o que viabilizava
A compra de adubos, a compra de maquinaria, a compra de chapéus, a compra de sapatos, a compra dos produtos de uma indústria de bens de consumo. Se tu não fazes esta reforma, tens sempre um mercado interno muito estreito. Sempre. Como é que se viabilizam então grandes indústrias? Administrativamente. Criando regimes em que não há concorrência e há monopólio. O Estado Novo assegura sempre um estatuto de proteção absoluta aos monopólios de base industrial. O Grupo CUF representa perto de 100 de empresas. É o virtual dono da Guiné e da Ilha do Príncipe, domina a Lisnave, a Companhia Nacional de Navegação, a Tabacaria,